Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus. Paz, queridos. A paz do nosso bom Deus. Glória a Deus. Que bom estar em família. Estou vendo algumas faces que eu não tinha visto antes. Qual é o seu nome? Ulisses. Seja muito bem-vindo. Convidado do Júlio da Ana, né? Bem-vindo, viu, meu querido? Cadê o Vitor? Que alegria te ver. Você não tem noção da alegria do meu coração de te ver aqui. Muito grande. Deus é bom. Qual o nome de vocês? Vocês já vieram antes, né? Sejam muito bem-vindos. Queridos, que alegria. Apesar de ver algumas faces novas, eu não estou vendo alguns também que eu gostaria muito que tivessem aqui. Um deles é o Claudenner. Eu creio que em breve, bem em breve, né, o Claudenner vai estar conosco, junto com o Arthur. Assim como vários outros irmãos que a gente também sente falta. Eu queria, antes de começar, fazer uma oração para esses irmãos que não estão conosco hoje. Como eles fazem falta. Queria orar por eles, o Zeca, o Paulo, hoje estão lá no Legendário, assim como outros irmãos, o Neto, o Tiago, a Selma, a minha mulher, e vários outros. Eu quero orar por eles nesse momento, antes da gente começar. Ora comigo. Senhor Deus, obrigado pela nossa família que se reúne aqui, pelos visitantes, Pai, que o Senhor trouxe para escutar a tua preciosa palavra. Mas, Pai, eu quero orar especialmente, Pai, por aqueles que não vieram. Cuida deles. Senhor Deus, cuida da vida deles, cuida do corpo deles. Que o Senhor possa estar cuidando deles no caminho por onde eles estão indo agora, Pai. Seja de carro, seja em viagem. Nós oramos para que o Senhor os proteja. Eles fazem parte dessa família, Senhor. Nós oramos para que o Senhor assim venha os proteger por todo o caminho. Acampa anjos em volta deles, da mente, do coração deles, Senhor Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, nossa escola bíblica mais cedo, nós estávamos estudando sobre o diabo, sobre Satanás. E foi comentado aqui mais cedo que Satanás é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tem uma maldade tão intrínseca dentro dele, que é difícil de mensurar o tamanho da maldade de Satanás. Ninguém consegue traduzir em palavras quanto Satanás é mau. Esse é o tipo de texto que a gente vai ler hoje. É impossível. Por mais belas as palavras, por mais tempo de oração que eu tivesse, é impossível conseguir traduzir esse texto da forma como ele tem que ser traduzido. Impossível. É um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu queria que, se você abrir, se coloque de pé em reverência à preciosa palavra de Deus, por favor. Paulo vem falando sobre os dons. Nós estamos numa série de sermões em 1 Coríntios e nós paramos então primeiro capítulo em 1 Coríntios 12, pulamos para 1 Coríntios 15 e hoje nós voltamos então para 1 Coríntios 13. Eu queria ler o último verso de 1 Coríntios 12, a parte B dele, para que a gente então começasse a leitura do sagrado texto de 1 Coríntios 13. Diz assim, acompanhe comigo. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um símbolo que ressoa ou como um símbolo que retira. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse o amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor
durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, de menino. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. O 14, parte 1b diz: que o amor seja seu maior objetivo. Vamos orar. Senhor Deus, eu não consigo hoje expressar em palavras esse texto. Se o Senhor não vier nos amparar e nos ajudar para compreender ele, a grandeza dele, de nada vai adiantar, Pai. Abre os olhos, Pai. Abre os ouvidos. Que teu amor inunde esse lugar hoje de manhã. É assim que eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Amados, pensem numa igreja pujante. Pensa numa igreja com conhecimento invejável. Pensa numa igreja com uma teologia muito bem embasada, sólida, firme. Pensa numa igreja que você chega e o louvor inunda o seu coração, você fica animado, você sente a presença de Deus naquele lugar. É tudo bonito, é tudo belo, se vestem bem, tratam os outros bem, a igreja até parece que tem vida, abundante em vida. E se eu te fizesse uma pergunta: é possível uma igreja que tem uma bela teologia, é possível uma igreja que tem todas as manifestações do dom do Espírito, que é o que Paulo vai dizer sobre a igreja de Corinto, lá no capítulo 1, verso 7. É possível uma igreja dessa estar caminhando a passos largos rumo à morte? Será que é possível? Uma igreja que por fora aparenta tão linda, dons sendo manifestos, irmãos se abraçando, mas no fundo a igreja está com um câncer por dentro que está corroendo ela dia após dia. Será que isso é possível? Bom, o que nós vemos nesse texto é exatamente isso. A igreja de Corinto era essa igreja. E o que eu sinto é que Paulo, até o capítulo 12, escrevia, identificava as dificuldades da igreja, exortava a igreja, mas quando ele chega no capítulo 13, a sensação que eu tenho é que Paulo escuta um rugido de um leão, irado, como aquele leão que chega e diz: está tudo errado, não é isso, não é dessa maneira como a igreja deve se manifestar. Queridos, a igreja de Corinto tinha todos os dons, a igreja de Corinto tinha todas as capacitações possíveis, como Paulo diz, boa teologia, bem amparada. No entanto, meus amados, ela não tinha o principal, ela não tinha o ingrediente que realmente salva, ela não tinha o elemento que realmente traz vida a longo prazo, que é o amor. Queridos, Leon Morris escreveu sobre esse texto que essa é a obra mais grandiosa, mais plena, mais linda que Paulo poderia escrever. Agora imagina de um teólogo como Paulo, de um homem de Deus como Paulo, que foi até o terceiro céu. Esse texto que você está diante dele hoje é a obra mais prima que vários teólogos dizem que Paulo produziu. Portanto, não se engane, eu não vou conseguir traduzir para vocês a beleza completa desse texto, mas a gente vai tentar identificar
por que Paulo escreveu esse texto tão maravilhoso e o que ele queria dizer para essa igreja. O cerne desse texto é que o amor é o centro da vida cristã. Não é marginal, não é uma opção, é o centro da vida cristã. E o amor é o remédio para a nossa imaturidade, é o remédio para a nossa vaidade. O amor é o remédio para nossas relações quebradas. E o amor é o remédio que aponta para nós a maravilha da eternidade. É o que alimenta o nosso coração e diz: há esperança, sim. Há esperança para a igreja de Cristo. Sempre há. Deus te trouxe aqui de manhã. Há esperança. Eu queria ver 3 verdades com vocês então sobre isso. A primeira é que o amor é o remédio para egos inflamados e para os dons que se sobressaíam na igreja de Corinto. O segundo ponto que a gente vai ver é que o amor é o remédio para relações quebradas, relações destruídas. O terceiro é que o amor é o remédio que aponta para a perfeição da eternidade, que alimenta o nosso coração, que traz sentido para a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu queria ver com você, a gente vai andar bastante pela palavra de Deus, então eu peço que você fique com ela bem aberta diante de ti, a gente vai investigar juntos esse texto. Então, o primeiro ponto, o amor é o remédio para egos inflamados pelos dons. Amados, a igreja de Corinto é uma igreja, como eu já disse, lá no capítulo 7, verso 1, era uma igreja que tinha todos os dons, como Paulo diz. Então, era uma igreja que não faltava a capacitação do Espírito para ela, mas existia uma hierarquia dos dons dentro da igreja de Corinto. Havia alguns dons que eles olhavam e falavam: nós vamos hierarquizar. O pregador é o mais importante, depois é o ministro de louvor, depois é, quem sabe, o diácono, por último é a pessoa que lava a nossa igreja, a pessoa que limpa a nossa igreja. Então eles tinham hierarquizado os dons. Havia 5 dons que a igreja de Corinto considerava os mais importantes, os mais belos: o dom de falar em línguas, o dom de profecia, o dom de conhecimento, o dom de fé e o dom de generosidade. Esses 5 dons, quando alguém manifestava eles, as pessoas falavam: esse é um crente nota 10, esse sim tem que ser visto, aplaudido, nós temos que dar espaço para esses dons aqui dentro. É diferente do que a gente vê hoje, né? Não é. Ao que Paulo tem a medida certa, o remédio certo para cada um desses problemas. Então Paulo começa dizendo sobre o dom de línguas. Ele diz, olha comigo no verso 1: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o sino que ressoa, como o símbolo que retine. Paulo, queridos, usa a figura aqui do sino e do símbolo. O símbolo aqui, do grego, é chimbal. Você já viu uma bateria que tem aquele chimbalzinho, que é um prato? O exemplo que Paulo está dando é o que acontecia constantemente na cidade de Corinto. Existia um culto pagão, um culto de mistério, para o deus Dionísio e para a deusa Cibele, nessa cidade de Corinto. E o que acontece é que eles tocavam esses sinos, e esse chimbal, e esses pratos, de uma forma sistemática e arrítmica. Não tinha nenhuma melodia, não tinha nenhuma beleza, mas eles tocavam aqueles sinos, vez após vez. Irritava toda a cidade, chamava a atenção de todos, porque eles faziam isso até que os demônios fossem retirados da cidade, ou até que os adoradores desses deuses viessem adorar os seus deuses. Mas vejam, esses instrumentos, eles irritavam a cidade. Não tinha beleza, não tinha melodia. O que Paulo está querendo dizer é que o dom, e mesmo o dom mais belo, o dom de línguas angelicais, pode ser rude, pode ser irritadiço para o irmão do seu lado, se você não submeter ele ao amor de Deus. Queridos, essa é aquela pessoa que chega em meio aos seus irmãos e se orgulha do seu dom, e é impositivo em relação ao seu dom, e passa por cima das pessoas, e fica se orgulhando de quem é, e fica mostrando
para todos, suas obras belas, seu dom maravilhoso. Olha para mim, eu sou o cara. Olha para o meu dom. Meu dom me dá direito de pisar em você. Paulo está dizendo para eles que se você tiver o dom mais maravilhoso, falar bem a língua dos homens e dos anjos, você é como esse sino irritante. Talvez o nosso exemplo mais claro seja o de um alarme de carro que não para de tocar no seu ouvido, o de um latido de cão. O dom mais belo pode se tornar irritadiço se ele não for submisso ao amor de Deus, se ele não for movido pelo amor de Deus. Depois Paulo vai continuar dizendo que sobre o dom de profecia, olha o verso 2 comigo. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Amados, eu posso muito bem chegar aqui na frente de vocês, ou qualquer um de nós pregadores, e pregar para cumprir tabela. Pregar porque eu preciso pregar. Pregar porque está na agenda. Pregar porque, afinal de contas, eu sou o pregador. Eu posso me enganar através do dom de pregação profundamente. Aliás, talvez esse dom, o dom de profecia, o dom de expor a palavra de Deus, seja um dos mais perigosos. Eu comparo talvez esse dom como o dom dos políticos que falam bem em palanques. Querido, falar bem não significa estar cheio de amor. Não seja convencido por alguém que fala belas palavras, mas que não vive o amor na sua plenitude, mas que não fala olhando no seu olho em amor. Cuidado. É muito fácil chegar diante de vocês, ou qualquer um de nós, e te manipular. É um dom que eu tenho, é uma capacitação que eu tenho. Eu posso muito bem adulterar o texto da palavra de Deus e te convencer a seguir um outro caminho, que não é bem o da palavra. E pior do que isso, eu posso exigir de vocês aplausos, reconhecimento, impor diante de vocês o meu dom. Eu posso compreender os mistérios de Deus para ter aplauso, para ter fila de oração. Quantos não têm isso? Filas de oração porque compreendem os mistérios de Deus. Tem um amigo nosso que disse que certa vez na igreja dele as pessoas faziam filas para escutar a oração dele. Haviam vários presbíteros, mas todos queriam a oração dele porque ele tinha compreensão dos mistérios de Deus, as revelações dos mistérios. E quando ele percebeu que aquilo estava inflando o ego, a mente e o coração dele, ele trocou de fila e permitiu um outro irmão que orasse aqueles irmãos. Queridos, eu posso ter uma biblioteca cheia de vaidade. Então, um monte de livros na minha biblioteca sagrada do meu eu, que falam muito mais sobre o meu ego do que sobre a palavra de Deus. Eu posso buscar conhecimento para provar ao outro quem eu sou de verdade. Não conhecimento para conhecer mais a presença do amor de Deus, mas para provar aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Isso fleta conosco o tempo inteiro. Queridos, eu quero só fazer uma pausa aqui, porque muitas vezes quando nós escutamos pregações, nós temos a tendência de olhar para o nosso lado, a tendência de olhar para o nosso irmão. Eu quero que diante dessa pregação você pare um pouco e veja um espelho descendo diante de você. Veja o próprio Deus falando com você nessa manhã. Eu posso ter, queridos, uma fé que move montanhas. Quem se lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados. Quantos retornaram? Um retornou. Eu posso ter fé em Cristo Jesus. Aliás, eu posso não só ter fé em Cristo Jesus, mas ter uma fé que Ele faz coisas impossíveis, que Ele me cura de doenças impossíveis, e mesmo assim eu posso estar completamente vazio do amor de Deus. A busca da fé para a realização dos desejos pessoais. O texto diz, queridos, que eu posso até mesmo efetuar sinais e maravilhas sem estar cheio do amor de Deus. Não sei se
você sabe disso, mas Apocalipse 13, se eu não me engano, diz que Satanás faz sinais e maravilhas. E nós somos facilmente conduzidos a acreditar que porque a pessoa tem o dom de cura, ela é um homem de Deus, que porque ela tem o dom de pregação, ou o dom de revelação, ou o dom de compreender os mistérios, essa sim está cheia do amor de Deus. Talvez, queridos, ela esteja cheia da raiz de maior mágoa, de maior afastamento possível da presença de Deus. É o que Paulo está dizendo para essa igreja. Paulo diz para essas pessoas que sem o amor não vale a pena existir. O verbo do grego traz a ideia de realmente existir para nada, como se eu fosse uma pessoa invisível. Você já pensou nisso, não? Que podem ter pessoas sendo aplaudidas, que para Deus elas são invisíveis. Como diz o texto de Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos, no teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. O que é que o texto diz? Nunca vos conheci, não sei quem vocês são, qual o nome de vocês? Paulo continua falando sobre o dom de generosidade. Olha o que ele fala no verso 3. Se eu desse tudo que tenho aos pobres. Eles haviam uma ideia em Corinto de que se eu dou, eu recebo. Era uma ideia meritória. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não é mais ou menos isso que nós temos nos nossos dias? Dá mais para mandar mais. Aqueles que mandam na igreja porque doam mais dízimo, porque dão mais ofertas, então elas têm direito sobre a igreja. Essa semana eu conversava com um pastor que está vivendo exatamente esse problema. A família mais rica não o aceita como pastor e fez um complô na igreja, porque afinal de contas ela doa mais, então ela tem mais direito sobre os irmãos. Eu também posso dar mais para receber mais, que essa é bem comum nos nossos dias, né? Eu planto para colher, não é o que dizem? Eu dou o dízimo para, na verdade, eu colher mais para mim, porque na verdade Deus vai ver o meu coração bonitinho e Ele vai me recompensar no final das contas. Queridos, que coração sujo, que mentalidade diminuta, pequena, triste. Há também aqueles que dão na frente dos outros para receber aplausos. Está vendo quanto eu sou generoso? Eu dou 50% do meu patrimônio. Eu dou 80% do meu patrimônio. Quando a palavra de Deus diz que a sua mão direita não sabe o que sua mão esquerda está fazendo. Nesse sentido, queridos, talvez esse ponto da generosidade seja um dos pontos que mais anestesia o nosso entendimento. E está cheio de religiões aí fora que são extremamente filantrópicas. Elas doam até muito mais do que nós cristãos. Mas bem no fundo, a generosidade é uma das maiores anestesistas do pecado. Quantos bilionários filantrópicos nós temos no mundo? Doam para ver se a sua mente consegue dormir mais tranquila, para ver se seu coração consegue ficar em paz consigo mesmo. Então começa a doar de forma generosa, mas bem no fundo, a motivação não é o amor. A motivação é uma recompensa do próprio eu. Paulo continua agora dizendo para nós sobre um elemento que nos choca. Ele usa várias hipérboles nesse texto e essa é uma delas, o autossacrifício. O texto continua também no verso 3: até entregasse meu corpo para ser queimado. Queridos, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado. E aqui Paulo está dizendo sobre a queima, e não era comum naquela época o martírio pela queima, pelo fogo. Mas o que Paulo está querendo usar na ilustração é que a morte por queima tortura. Ela começa de pouquinho nos seus pés esquentando, de repente ela vem sobre o seu corpo, derrete a sua pele, derrete os seus órgãos. O que Paulo está dizendo é que mesmo essa cena horrenda, entregue por um sacrifício, pode não valer coisa alguma. Vocês já pensaram nisso?
Isso é assustador, entregar o meu corpo para ser queimado e mesmo assim não ter valor nenhum. É muito comum nos nossos dias isso acontecer. A gente percebe várias etapas, vários exemplos do que isso acontece, de como isso se manifesta. Os irmãos terem uma ideia, no Quênia, há um ano atrás, 2023, foi descoberta uma vala com mais de 100 corpos nessa vala. E daí eles investigaram para entender o que tinha acontecido. 100 corpos. Eles concluíram que existia a Igreja Internacional da Graça, onde um dos líderes tinha dito para eles o seguinte: se vocês morrerem de inanição, vocês vão alcançar o ápice do alto sacrifício. Vocês vão compreender realmente o que é o amor. Uma morte em vão, uma morte por nada. Nós podemos nos entregar dia após dia, pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Nós podemos nos entregar dia após dia para os nossos trabalhos, para a nossa igreja, pelos nossos irmãos, até mesmo ter o nosso corpo entregue à morte. Mesmo assim, Deus olhar para nós e dizer que nada disso valeu. Nada disso tem o menor valor, queridos. Dons sem amor são mecanismos de manipulação, são mecanismos de um preenchimento próprio, são mecanismos de um alimento do seu próprio ego. Por que você faz o que você está fazendo? Uma sociedade mecanizada como a gente está, que é tudo para ontem, para já, a gente corre o risco de ser atropelado pelas tarefas, de nos esquecer que eu prego por causa do amor, que eu canto por causa do amor, que eu louvo por causa do amor, que eu trabalho por causa do amor, que eu dou por causa do amor, que eu sou por causa do amor. Não se perca no meio dos seus dons, como a igreja de Corinto estava vivendo. Não se envolva com isso. Queridos, para isso, Paulo diz que há um remédio. Verso 8 desse mesmo texto nós diz o seguinte, o verso 11, diz assim: quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Criança age pelo impulso, criança age pela necessidade do fundamento, da saciedade do seu eu, a pronta entrega. Homens, olham ao seu redor, buscam profundamente o amor de Deus, então entregam esse amor de Deus. Há uma ideia errada nos nossos dias sobre o vaso cheio. É muito dito isso em igrejas pentecostais, de que você vai encher o seu vaso até transbordar, não é isso? Mas quando normalmente dizem isso, eles falam sobre dons e talentos, sobre ser usado por Deus. O que Paulo está dizendo é que transbordava seu vaso, é transbordava de amor, é transbordava do maior fruto que existe, que é o fruto do amor de Deus, não dos seus dons. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: seus dons são preciosos, e Deus vai usar todos eles segundo a boa vontade dele, mas deixa eu te dizer uma coisa: você não é imprescindível. Me perdoa dizer isso, alguns sempre ficam decepcionados, mas Deus não precisa de nós, não no sentido de realmente demonstrar a sua glória para o mundo. Ele faz isso ao seu bel prazer, porque Ele é bom, mas é o nosso privilégio colocar tudo diante dEle e falar: Senhor, usa as minhas capacitações, usa a minha inteligência, usa a minha capacidade de fazer negócio, usa a minha empresa, usa, Senhor Deus, os dons preciosos. Há aquela música que diz: meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida para ti sentir, tu és meu Senhor e meu Rei, assim como fogo fina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Não a sua glória, não o seu
seu precioso dom, mas é colocar ele diante de Deus, até que ele transborde esse vaso de amor. A segunda coisa que eu queria expor para os irmãos é que o amor é o remédio para relações quebradas. E daí a gente vai ver a porção do verso 4 até o verso 7. Amados, a igreja de Corinto estava sofrendo de uma hemorragia interna, uma doença que ninguém, propriamente dito, muitas vezes via, mas que corroía por dentro, como eu já disse. E Paulo identifica esses problemas aqui em 1 Coríntios 13, e ele vai então dando o remédio na dose certa, como quem dá pílulas para quem está doente. Então ele pega cada uma das características do amor e ele vai então tratando essas doenças da igreja de Corinto. A primeira que eu queria ver com os irmãos é que os irmãos eram impacientes. Abra comigo 1 Coríntios 11, 20, por favor. 11, 20 e 21. A gente vai agora folhear bastante a palavra de Deus. Diz assim: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Queridos, era uma igreja impaciente, que esperava pelos irmãos, para o momento mais profundo e sagrado da igreja, momento belo de se relembrar do que Cristo fez por nós como corpo, não por mim como indivíduo somente. Os irmãos se apressavam, impacientes, e existem dois tipos de paciência. Eu posso ser paciente com circunstâncias, sem ser paciente com pessoas. Eu posso ser paciente quando o meu carro bate. Eu posso ser, paciente. Eu posso ser paciente quando eu preciso aprovar um projeto na prefeitura e eu espero, até que seja o tempo certo. O João Ribeiro, aqui da nossa igreja, esperou 20 anos um projeto ser aprovado na prefeitura, de um loteamento. Eu posso ter esse tipo de paciência, sem propriamente dito, ter paciência com o meu irmão. A palavra aqui no grego, uma palavra bem difícil, macrothumia. Essa palavra não se refere à paciência com circunstâncias, mas à paciência com pessoas, com meu irmão. Amados, em um tempo em que a gente vive, que é tudo fast food, é tudo para ontem, a gente não quer esperar o tempo do nosso irmão. A gente não quer esperar ao nosso irmão para concluir alguma tarefa, a gente passa por cima. Amados, eu falo de mim mesmo, viu? Como eu sou impaciente por vezes, como eu passo por cima das pessoas, como eu machuco elas por causa da minha impaciência, do meu jeito ávido muitas vezes de ser. Não espero, não aguardo o tempo do meu irmão, é tudo no meu tempo, é tudo na minha hora, é tudo do meu jeito, é tudo especificado da minha maneira. Queridos, eram impacientes. E a paciência que Paulo diz aqui, queridos, não é aquela paciência. Você sabe aquela paciência que você fica tentando se forçar a ser paciente? Não. Aquela paciência que você fala, agora eu preciso ser paciente, agora eu preciso ser paciente, senão eu vou estourar aqui. Não é esse tipo de paciência que Paulo está se referindo. Paulo se refere àquela paciência voluntária, de compreender que o outro tem um tempo que talvez não seja o meu. Então eu preciso esperar o meu irmão na caminhada. O amor é paciente. Espere, calma, desacelera, puxa o freio de mão um pouquinho, engata a primeira, vai devagar, espere o seu irmão, tenha paciência com as dificuldades dele. Segundo sinal da doença, havia disputas judiciais entre os irmãos. 1 Coríntios 6, nós vamos ler, abra comigo por favor, 1 Coríntios capítulo 6, a gente vai ler o verso 1 e depois a gente vai pular para o verso 7, diz assim: quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão, em vez de levá-la ao povo santo? Olha o verso 7, o simples fato de terem essas ações judiciais entre si
já é uma derrota para vocês. Por que não acabam com prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Para esse problema aqui, Paulo dá 3 doses do remédio do amor. Paulo fala sobre o amor ser benigno, ser bondoso. Queridos, a ideia de tratar o outro com bondade, de benignidade aqui, é tratar o outro com bondade, mesmo quando ele me trata mal. É tratar o outro com bondade, mesmo quando eu recebo um tapa. É não ter conclusões precipitadas sobre o seu irmão. A bondade, ela espera em julgar. A bondade, ela espera em bater o martelo. Cuidado com conclusões precipitadas demais para problemas difíceis de serem resolvidos. Eu, como jovem, sofri muito com isso. Minha vontade era de resolver tudo para ontem. E, queridos, às vezes eu tenho que esperar numa longa caminhada de oração. Numa longa caminhada de que certos problemas, compreendendo que certos problemas não vão se resolver do dia para a noite. Eu preciso ser bondoso com a pessoa ao meu redor. Ele dá uma outra dose, então, desse remédio do amor, que o amor não procura os próprios interesses. Queridos, o amor não se coloca como prioridade. O amor não fura fila. O amor não pega a necessidade do outro e coloca como diminuta. Muito cuidado quando você analisa a vida dos outros e se compara com elas, dizendo que o seu sofrimento é maior do que o dos outros. Cuidado com isso. Isso pode te levar a uma série de erros crassos na sua vida que vão impedir o seu crescimento espiritual. Não faça isso. Não coloque à frente o seu próprio interesse. Então, Paulo dá uma dose de algo que eu creio que a igreja de hoje precisa muito. Ele fala que o amor não é rancoroso. Queridos, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Paulo não está escrevendo para ímpios, viu? Paulo está escrevendo para homens e mulheres de Deus, para uma igreja como a nossa, como a Igreja Batista Calvário. Há rancor entre vocês, há rancor no coração de vocês. Rancor é olhar para o outro alimentando um ódio. A psicologia vai dizer que o rancor é como carregar um morto nas costas. É o peso de que sempre que se lembra da pessoa, se lembra com amargura. Seu coração fica peludo, como alguns dizem, sujo, só se lembra de coisas ruins, só alimenta sentimentos ruins. E sabe o que é impressionante? Nós temos o remédio do amor, mas mesmo assim, muitos de nós escolhem alimentar dia após dia, como quem alimenta um animal de estimação, o seu rancor. Não faça isso. Seu rancor vai te destruir. Paulo diz que o remédio, então, é de que o amor não é rancoroso. A igreja era ciumenta. Olha comigo, 1 Coríntios 3:3. 1 Coríntios 3, verso 3. Olha só o que o texto diz. Porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e vivem como pessoas do mundo? Paulo diz para eles, o remédio para isso, queridos, é que o amor não é ciumento. Amados, via de regra, é muito mais fácil nós chorarmos com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil nós olharmos para o sofrimento do irmão e abraçarmos ele, do que nós nos alegrarmos com as conquistas, com os dons sendo manifestos, com o irmão recebendo promoções, com o irmão saindo de lugares difíceis para agora ser bem sucedido. Normalmente, o que a nossa mente diminuta e pequena pensa? Por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Será que ele é mais especial que eu? Será que ele tem algo a mais do que eu? Não é possível, Senhor, dá para mim.
Eu quero para mim, é para mim, é para mim, sou eu, sou eu, sou eu. Irmãos que não conseguem reconhecer o outro sendo usado, é sobre mim, é sobre as minhas prioridades, é sobre as minhas escolhas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu fui numa igreja igreja grande, quando um pastor subia, metade da igreja saía. Ciúme, facção, dentro da igreja. Paulo diz para eles, queridos, o amor não arde em ciúmes. O amor se alegra com a vitória do irmão. O amor se alegra com os dons do outro sendo manifestos, porque afinal de contas não é sobre o meu reino, mas é sobre o reino de Deus manifesto na terra. Oh, meus queridos, eu oro para que a gente deixe as disputas doentias do meu eu de lado, das minhas preferências de lado, e que eu simplesmente olhe para Cristo. E Ele, como um homem que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Daí então a gente tem um outro problema que é parecido com isso, que é ser cheio de si mesmo. 1 Coríntios 4, 7. Abra comigo. Olha o que o texto diz. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? A palavra que ele diz aqui é que o amor não é presunçoso. Em outras Bíblias, como Almeida Revista, vai dizer o termo ufanar. O amor não se ufana. Ufanar do grego é aquele que se infla. Um balão cheio, lotado de si mesmo, lotado da sua aparência, lotado das suas convicções, do seu conhecimento, mas completamente vazio por dentro. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, cheios de si mesmo, completos em si mesmo. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A escada do amor de Paulo, que Paulo explica aqui, não é para cima, como quem olha os irmãos de cima para baixo. A escada do amor é uma escada que te leva para baixo, que olha os irmãos de baixo para cima, que contempla os irmãos, não como quem é cheio de si mesmo, mas como quem reconhece que Deus é o único, completo e cheio. A igreja estava completamente orgulhosa, soberba. Abra comigo 1 Coríntios 4, 8. Logo em seguida, diz que Paulo diz. Olha o que ele vai dizer. 4, 8. Vocês consideram que já têm tudo o que precisam. Pensam que já são ricos e até começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato vocês já estivessem reinando, porque então eu reinaria com vocês. Queridos, o amor que Paulo está dizendo te tira do centro do universo, te tira do protagonismo da história, te tira da síndrome do sol. Mundo gira em torno de mim, é por mim, é para mim, olha para mim, síndrome, tudo sobre mim. Querido, que vida pesada você vive se você é essa pessoa. E que vida pesada você deixa para todos ao seu redor se você é essa pessoa. Porque esse tipo de pessoa nunca se dobra. Esse tipo de pessoa, não importa o sofrimento que ela tem, ela sempre vai olhar como os outros sendo súditos, porque afinal de contas é o meu campo gravitacional, é sobre mim. Amados, se você se torna o protagonista da história, o que você quer que Jesus faça por você? Se você é o dono da sua própria vida, o que você quer que Jesus faça por você? Se você é quem decide a sua vida e impõe diante dos outros as suas escolhas, o que a palavra de Deus significa para você, afinal de contas? O amor não se orgulha. Queridos, tinha
Mais um problema. 1 Coríntios 3:1, abra comigo. Estou partindo para os dois últimos problemas aqui agora. Prometo que os problemas vão acabar. 1 Coríntios 3:1 diz assim: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertenceste a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. O sexto problema é que eles eram crianças mimadas, eles eram grosseiros, eles eram impositivos, eles eram irritadiços. Paulo então diz para ele que é uma dose tripla do amor de Deus. O amor não é grosseiro. Querido, falar com grosseria é coisa de gente mal educada, mas mais do que isso, é coisa de gente soberba. Aquele que é grosso com os outros, que não vigia no tom de falar, e não se engane, meus amados, às vezes você está falando tudo certo, com um tom errado. Às vezes a sua vontade é de falar palavras belas, mas bem no fundo, o jeito de você comunicar é um jeito arrogante, grosseiro. O amor não é impositivo, querido, o amor não é autoritário. O amor não impõe goela abaixo dos outros, o meu jeito de ser. Tem tantas definições doentias do que é amor lá fora. Vocês sabiam, eu pesquisei bastante sobre o amor em relação a esse texto, que não existe, nem mesmo a ciência consegue mensurar ou dizer ou determinar o que é o amor? Vocês sabiam disso? Não tem conceito. Cada um diz uma coisa, é um balaio de gato sobre o amor. A única coisa que diz, que permeia, que transpassa, que realmente traduz o que é amor para nós, é esse texto, é a palavra de Deus. Não há nada que traduza para nós esse conceito. Mas, amado, o amor não é impositivo, ele não impõe o meu jeito, goela abaixo dos outros. O amor também não é irritável. E aqui vem uma palavra boa para a igreja, que é ser hipersensível. Já viu aquela pessoa melindrosa? Não pode falar nada para ela que ela se irrita, que ela fica acuada, como um gatinho bravo que late não, quem late é cachorro, mas como um cachorro bravinho que late ao ser aproximado. Queridos, meus amados, graças a Deus, gato não late, graças a Deus, cachorro não liga. Pega essa verdade, coração de coisa. Meus amados, o amor não é irritável. O amor não se irrita facilmente. Por último lugar, queridos, havia imoralidade sexual, injustiça, que era tolerado dentro da igreja de Coríntios. Abre comigo 1 Coríntios 5, por favor. Verso 1. 1 Coríntios 5, verso 1. Diz assim o texto: comenta-se por toda parte que a imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam, soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. A igreja vendava os olhos perante a injustiça clara, perante o monstro que havia dentro da igreja de Corinto. Um jovem, um homem, se deitando com a esposa do pai. Todos já sabiam, a palavra de Deus aqui vai dizer que os de fora já sabiam o que estava acontecendo dentro da igreja, mas no entanto a igreja decidiu vendar os seus olhos. Quantos escândalos em igreja nós temos hoje, e que se repetem dia após dia, pastores que molestam jovens dentro das suas igrejas, e a igreja se cala. Eu não sei realmente quem é pior, se é o pastor ou se é a igreja que diante da injustiça fecha, blinda os seus olhos para aquilo que é a realidade, com medo da verdade, e destruir os seus castelos de areia, os seus castelos construídos por nada, pela vaidade do homem. Meus irmãos, é um chacoalhar esse texto para nós. Acordem para o amor, acordem para o que importa.
Acordem para a vida. Acordem, porque o nome de Jesus tem sido envergonhado por causa de vocês. É um clamor esse texto, é um rugido de um leão à nossa porta. Acorda, igreja. Passa a se amar de verdade. Para de fingir. Para de tratar o estacionamento da igreja como um grande guarda-roupas. Para de pensar que os seus dons são aquilo que realmente move o coração de Deus ou move a vida das pessoas. Pare de pensar que o seu dom é a coisa mais importante. Busque a Deus, busque o amor de Deus, se coloque diante essa palavra dia após dia, como quem morre de sede, como quem diz: eu preciso dessa palavra para viver, porque senão eu vou ser facilmente enganado por Satanás. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao amor. Quero voltar ao primeiro amor. É o que Deus diz para a igreja em Apocalipse. Eu tenho contra ti, porque você abandonou aquilo que importa. O texto continua, dizendo no verso 7: o amor nunca desiste, o amor nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. A Almeida, revista atualizada, diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A ideia que Paulo está querendo dar para nós desse amor é que ele é como um homem num ringue, numa luta, e que vem round após round, e esse homem é batido, e esse homem é esbofeteado, e esse homem é ensanguentado, e esse homem é cada vez mais exigido na sua força, no seu intelecto, em tudo que ele tem, round após round, vez após vez. O que Paulo diz é que esse amor não está fundamentado com bases humanas. Queridos, esqueça toda a sua ideia de amor hoje. Esqueça essa ideia de amor diminuto, pequeno, que nos foi implantada lá fora. James Morrison vai dizer que a principal arma de Satanás é reduzir, tirar os conceitos das palavras. E talvez aquele mais tenha feito isso é com o conceito de amor e de igreja. O amor tudo sofre, por menor que seja o sinal. O amor tudo espera, por mais demorado que pareça. O amor tudo suporta, por mais doído que seja. Esse, queridos, é um amor que cura a sua relação. É um amor que cura a sua relação com Deus. É um amor que cura a sua relação com o outro. É um amor que cura a nossa relação com o Eterno. E é por isso que nós chegamos nesse último ponto. Terceiro ponto. O amor é o remédio que aponta para nós a perfeição da eternidade. O belo que está por vir. Querido, o amor que nós experimentamos aqui agora, ele é como uma gota em um oceano. Nós não conseguimos experimentar na plenitude esse amor. Paulo vai dizer isso. No verso 8: um dia, profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Paulo volta aqui a citar os três principais dons, ou três dos principais dons que a igreja idolatrava. E ele diz: esses dons vão passar. Querido, até mesmo o dom de cura passa. Nós podemos ser usados por Deus para curar uma pessoa, isso não vai impedir ela de morrer. Ela vai morrer mais cedo ou mais tarde. Todos os nossos dons estão delimitados, limitados a esse tempo e a essa existência, a esse tempo nosso terreno pequeno. Mas Paulo vai dizer, no verso 9: agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo, mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Agora,
no 12, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. O exemplo que Paulo dá aqui não é como os nossos espelhos bem polidos dos nossos dias, que a gente consegue perceber tudo. Os espelhos daquela época era como uma colher polida. Nós olhamos para uma colher imperfeita, distorcida. Nós não conseguimos enxergar o todo. Paulo estava diante desse amor e falou: eu não consigo descrevê-lo. Ele é tão belo, ele é tão perfeito, que eu não consigo mensurar a beleza desse amor. Queridos, eu creio que talvez um dos textos que melhor tentem demonstrar, através da percepção de João, o perfeito vindo, está lá em Apocalipse 19, 11. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, por favor. Apocalipse 19. Vai vir um tempo em que esse vai vir. E ele vai vir dessa maneira. Diz assim o texto: vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, mais puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem, o amor pleno, perfeito, completo. O amor está vindo ao nosso encontro. Dia após dia, é um dia a menos para a vinda do nosso bom Deus, que vai chegar e vai finalmente revelar para nós um amor que nós tanto buscamos, um amor que nós tanto queríamos, um amor que nós tanto desejamos e que nós precisamos desesperadamente. O amor que o texto vai dizer que é maior do que os 3 fatores. O texto termina da seguinte maneira: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Por que o texto termina assim? Tem 2 explicações para isso. William Barclay vai dizer que fé sem amor é frio. É frio. É um cubo de gelo. Não tem nenhum sentido. E não há em que ter esperança se eu não tenho amor. Mas há uma outra explicação que eu acho que ela traduz melhor esse texto, que é do próprio nome de Deus. A palavra de Deus não diz que Deus é esperança. A palavra não diz que Deus é fé. Mas a palavra de Deus diz que Deus é amor. Eu queria agora que nós fizéssemos um exercício juntos. Nós vamos ler alguns versos de 1 Coríntios 13. Nós vamos trocar a palavra amor por aquilo que realmente é o amor, a pessoa de Jesus. Vamos ler juntos. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse a Jesus, seria como um símbolo que ressoa, como um símbolo que retira. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse a Jesus, eu nada seria. Se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse a Jesus,
eu de nada me adiantaria. Jesus é paciente e bondoso. Jesus não é ciumento nem presunçoso. Jesus não é orgulhoso nem grosseiro. Jesus não exige as coisas sejam à sua maneira. Jesus não é irritável nem rancoroso. Jesus não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Jesus nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Queridos, Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou dessa maneira. Por que você não quer amar o outro desse jeito? Nós amamos Jesus pelo que Ele fez por nós. Por que você não quer dar isso a outro? Eu queria terminar fazendo 3 breves aplicações para a sua vida. Primeiro, não se deslumbre com os dons. Não se deslumbre com as capacitações. Busque-as. Paulo vai continuar o texto dizendo, logo no verso seguinte, que o amor seja o seu maior objetivo, mas também busquem os dons. Mas não se deslumbre por eles. Não se deixe ser guiado pelos dons. Em segundo lugar, eu queria que você fizesse um exercício de esvaziar a si mesmo e pedir ao Pai para que quebre o seu vaso e te enche de amor. Quebre o vaso das suas certezas, dos seus ornamentos bem montados, e que Ele te enche de amor. E a terceira coisa é sonde o seu coração. Nós vimos vários remédios hoje do amor para vários dos nossos problemas. Qual o problema que o amor quer solucionar hoje na sua vida? Não deixe para depois. Se coloque de pé. Oremos. Senhor Deus, nós não sabemos amar, Pai. Se o Senhor não vier, Pai, ao nosso coração, se o Senhor não vier, Pai, à nossa vida, nós vamos continuar machucando as pessoas ao nosso redor, quebrando, Pai, as relações ao nosso redor, sendo um mau testemunho do Teu reino para os lá de fora. Nós não vamos conseguir viver, Pai, na inteireza aquilo que é mais belo e mais lindo e mais significativo, que é o amor. Senhor, sonda os corações, fala com os meus irmãos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Queridos, tem uma canção que diz: quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Queria que você cantasse essa canção agora. Você, seu Deus. Eu quero ser
entende que você tem que entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ele é o amor. Jesus Cristo é o amor. O amor não é um sentimento que a gente tem. Ele também não é uma coisa subjetiva. É uma pessoa, é Jesus. Mas se você quiser entregar a sua vida a Cristo Jesus, aproveite esse momento, publicamente. Venha até a frente e fala assim: Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus, dono da minha vida, o único que comanda a minha história. A gente vai orar. Se você quiser entregar a sua vida a Cristo Jesus, eu quero que você venha aqui à frente. Baixe a cabeça, feche os olhos. Se alguém quiser entregar a vida a Cristo Jesus, vem agora e publicamente fale: Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Venha me entregar dessa forma. Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Vamos lá. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor seja a nossa definição de amor. Que o Senhor seja a nossa história de amor. Pai, nós clamamos que o Senhor venha construir, ó Deus, a nossa fé, a nossa experiência contigo, a partir disso que nós lemos e ouvimos hoje sobre 1 Coríntios 13, ó Pai. Que o Senhor nos conduza à perfeição, primeiro, ó Pai, na caminhada de imitar a Cristo, mas no futuro, ó Pai, na caminhada de estarmos com Cristo, plenamente no céu, na nova terra e no novo céu. Louvado seja o Teu nome. Venha agir na vida de cada um dos que estão aqui, que todos nós possamos dizer que o Teu nome seja primeiro, que o Seu nome seja adorado acima de todos. Converta, Pai, convença, mude o coração de todos nós, para que possamos te seguir. Em nome de Jesus. Amém.